Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 30. Capítulo 296. Tem certeza? Obito perguntou com uma expressão sombria. Orochimaru assentiu com a cabeça e disse: eu havia contatado Ryozuki há muito tempo. Naquela época, ele me prometeu que não me impediria de lutar contra Sarutobi Sensei. O preço era que eu lhe entregasse um pergaminho do Edo Tensei. Eu concordei, e a pessoa que veio buscar o pergaminho foi Mema. Ryozuki sabia de antemão que Orochimaru iria matar Sarutobi Hiruzen, e não o interrompeu de propósito? Obito ficou chocado. Essa é a divindade guardiã de Konoha, o ídolo venerado por inúmeras pessoas de Konoha. E no entanto, Ryozuki já sabia do plano de colapso de Konoha naquela época. Mas não só ele não o impediu, como ainda extorquiu um pergaminho do Edo Tensei de Orochimaru em troca. Toda a imagem que se tem dele desmoronou. Que tipo de guardião de Konoha é esse? É evidente que ele é um conspirador que se esconde nos bastidores. Pensando no que Orochimaru acabou de dizer, que Mema e Ryozuki estavam trabalhando juntos. Quanto mais ele pensava nisso, mais as coisas pareciam estranhas. Ele relembrou cuidadosamente suas interações com Mema. De repente, muitos pontos suspeitos ficaram claros. Então, Mema é na verdade de Konoha? Não. Deveria ser dito que ele pertence a Ryozuki? Fui enganado desde o início? Ao perceber isso, Obito ficou perplexo. Ao mesmo tempo, uma onda de raiva o invadiu. Ele foi enganado por Mema e Ryozuki. Mema havia se juntado a Akatsuki de propósito. Olhando para trás, realmente tinha sido fácil demais quando o convidou para entrar. Mesmo que ele tivesse feito uma oferta que ninguém daquela linhagem pudesse recusar na época. Mas agora, considerando as ações recentes de Mema, Obito começou a suspeitar que esse cara já possuía o Mangekyou Sharingan Eterno. Os seus supostos benefícios. Eles foram realmente úteis para Mema? Caramba! Obito fervia de raiva. Tema. Muito bem jogado mesmo. Vocês dois têm muita coragem. Embora furioso, Obito não deixou que a raiva nublasse seu julgamento. No momento ele não podia fazer nada contra eles. Lidar com um já era bastante complicado. Imagine os dois juntos. Por enquanto não havia como lidar com eles. Mas, não foi um grande problema. Contanto que ele se torne com sucesso o Jinchuriki das 10 caudas, ele obterá poder equivalente ao do sábio dos 6 caminhos. Esqueçam Mema e Ryozuki. Mesmo que o mundo inteiro unisse forças, não seriam páreo para ele. Vou deixar você aproveitar sua pequena vitória por enquanto. Mas seus dias de glória estão contados. Obito pensou com maldade. Enquanto Orochimaru e Obito tramavam um contra o outro e formavam uma aliança. Por outro lado, depois de levar Sasuke embora, Mema o deixou ir sozinho após lhe dar algumas instruções. Segundo Mema, a próxima tarefa de Sasuke era familiarizar-se com seu novo Mangekyou Sharingan Eterno. Somente quando ele pudesse realmente usar o poder desses olhos, ele teria uma chance de matar seu outro grande inimigo, o Homem Mascarado. Mema também contou a Sasuke que o Homem Mascarado era o verdadeiro mentor por trás da Akatsuki e que havia tomado o Rinnegan de Nagato. Um Homem Mascarado com Rinnegan obviamente não era alguém que Sasuke pudesse enfrentar agora. Sem mencionar, Sasuke nem sequer sabia onde estava, muito menos buscar vingança. Então, sua tarefa mais urgente era ficar mais forte e dominar a visão, empenhados em libertar o seu verdadeiro potencial. Após explicar tudo, Mema foi embora. Após a partida dele, Sasuke, agora sozinho na ilha, começou a treinar diligentemente. Sua mente estava consumida por um único pensamento, vingança. Todo o resto era secundário. Mate o Homem Mascarado. Elimine os cúmplices de Konoha. Uma vez alcançados esses objetivos, ele pensaria no que viria a seguir. Talvez eu devesse me casar com várias mulheres e ter vários filhos? Sasuke inexplicavelmente lembrou-se da sugestão de seu professor, feita durante o primeiro encontro entre eles. Mas, pensando em como as mulheres eram problemáticas, Sasuke balançou a cabeça. Pensarei nisso mais tarde. Neste momento, concentrar-me em ficar mais forte era a única coisa que importava. Como foi deixado sozinho nessa ilha isolada, Sasuke passou a maior parte do tempo treinando. Além de pescar para se alimentar, ele dedicava seus dias inteiramente a aprimorar suas habilidades. Seu treinamento foi simples, usar continuamente o poder do Mangekyou Eterno, testando os limites de seus olhos repetidamente. Dessa forma, ele poderia dominar completamente o poder deles. Se fosse um Mangekyou comum, ele teria perdido a visão em questão de dias. Mas com o Mangekyou Eterno, isso não era uma preocupação. Usar a visão não diminuiria seu potencial máximo, apenas sua resistência, que se recuperaria naturalmente. Assim, mesmo que Sasuke treinasse por mais de 10 horas por dia, exaurindo completamente sua visão a cada vez, no dia seguinte seus olhos estariam totalmente recuperados. Desta maneira, sua experiência com o Mangekyou Eterno crescia diariamente, e o poder que ele podia exercer aumentava exponencialmente. No 10º dia, Sasuke conseguiu usar o Susanoo completo pela primeira vez. O poder avassalador simplesmente reforçou sua determinação em derrotar o Homem Mascarado. Rinnegan? E daí? Seu professor lhe dissera que se um olho não fosse originalmente seu, não poderia ser usado em todo o seu potencial, mesmo que a Kekkei Genkai fosse compatível. O Homem Mascarado simplesmente havia tomado emprestado os olhos de outra pessoa. E se eles fossem de um nível superior? Sasuke se recusava a acreditar que seu Mangekyou Eterno seria derrotado por ele, enquanto Sasuke treinava incansavelmente na ilha isolada. Em algum ponto da costa, uma figura apareceu de repente. Esse Sasuke deveria estar aqui. Uma mulher de cabelos loiros cacheados, beleza estonteante e lábios da mesma tonalidade dourada, murmurava para si mesma.
Seu nome era Delta, uma integrante interna da organização Kara. Ela também era um clone de Amado Sanzu, o membro fundamental da Kara, criado pelo próprio Amado Sanzu. A organização Kara encontrava-se atualmente inativa no mundo. A organização não tinha muitos membros, mas cada um deles era um mestre imensamente poderoso. E desta vez a Delta apareceu nesta ilha isolada com o propósito de recrutar um novo membro, Sasuke. Ter sido escolhido pela Kara significava naturalmente que Sasuke possuía qualidades excepcionais. De acordo com as informações que a Delta havia reunido, este Sasuke havia despertado o ápice do doujutsu do clã Uchiha, o Mangekyou Sharingan Eterno. Ele possuía uma força que ultrapassava o nível de um Kage. No entanto, Delta não estava ali para lutar contra Sasuke hoje, embora ela acreditasse que se o enfrentasse em combate não perderia. Afinal, como clone, ela era incrivelmente formidável. Seu corpo não era apenas composto de metal avançado, mas ela também podia se transformar e se regenerar. Seus olhos podiam absorver e refletir ninjutsu, e ela podia lançar ataques de energia mortais. Seus métodos não eram chamativos, mas eram mais do que suficientes para torná-la uma ameaça séria. Portanto, Delta não estava nem um pouco preocupada com a sua segurança. Sasuke, deixe-me ver onde você está. Enquanto ela falava, um painel no braço de Delta se abriu e um pequeno drone decolou para o céu. Com a visão sincronizada com o drone, Delta localizou rapidamente Sasuke do outro lado da ilha. Te encontrei. No segundo seguinte, a figura de Delta desapareceu num instante. Ela se tornou um borrão, correndo em direção à localização de Sasuke em alta velocidade. Do outro lado, Sasuke, que estava treinando, de repente franziu a testa e olhou para o céu. Seu Mangekyou Eterno permitiu que ele avistasse claramente o pequeno drone pairando a 1000 metros acima. Algum tipo de máquina? Sasuke nunca tinha visto nada parecido, mas conseguia imaginar mais ou menos o que era. Naquele momento, tem alguém aqui? Ele se virou para olhar em direção à floresta. Quase imediatamente uma figura ágil surgiu da mata e aterrissou a uma curta distância à sua frente. Era uma mulher com cabelos loiros cacheados. Sasuke nunca tinha visto antes. Não havia nenhuma lembrança dela em sua mente. Sasuke disse, quem é você? Que eu saiba, não deveria haver mais ninguém nesta ilha além de mim. Ele suspeitava que ela tivesse vindo atrás dele. Afinal, ele era o único habitante daquela ilha, e agora, do nada, aquela mulher apareceu e o encontrou imediatamente. Se ela não estava ali por ele, então para que estava ali? Sasuke, eu sou Delta e estou aqui para lhe estender um convite em nome da organização Kara. A Delta foi direta ao ponto. Kara? Era uma organização semelhante à Akatsuki? Sasuke não estava interessado. Ele só havia entrado para a Akatsuki porque seu professor era membro, nada mais. E quanto às ambições e aos sonhos da Akatsuki, ele não dava a mínima. E essa organização Kara de que a mulher falou? Sasuke também não tinha interesse nisso. Ele só queria vingança. Sasuke olhou para a mulher à sua frente e disse, não tenho interesse em me juntar à sua organização. Não atrapalhe meu treinamento. Dito isso, Sasuke se virou, pretendendo continuar seu treino em outro lugar. Espere um momento. Voxash! A figura de Delta surgiu instantaneamente à sua frente, bloqueando seu caminho. Isso fez com que Sasuke estreitasse os olhos irritado. Saia da frente ou eu te mato. Nossa, que agressiva. Mas você não quer saber dos benefícios de se juntar à Kara, disse Delta com um sorriso provocador. Ela não se deixou intimidar nem um pouco pela postura hostil de Sasuke. Eu disse, não tenho interesse na sua organização. A voz de Sasuke tornou-se mais fria. Ele já estava perdendo a paciência. Se essa mulher continuasse tão obstinada, Sasuke não hesitaria em tirar a vida dela. Misericórdia. Ele não tinha nenhum. Para Sasuke, homens e mulheres eram iguais. Não tenha tanta pressa. Delta sorriu com desdém e disse, se você se juntar à Kara, nossa líder lhe concederá ainda mais poder. Pelo que sei, você sempre buscou vingança, não é? Mas agora que você matou Itachi, seu inimigo restante deve ser Konoha, certo? É uma pena, no entanto a Konoha tem Ryozuki. Sua força é atualmente incomparável no mundo. Mesmo dentro da nossa organização Kara, além do líder, ninguém mais se iguala a ele. Se você quer se vingar de Konoha, Ryozuki é um obstáculo que você terá que superar. Mas se você se juntar a nós, o líder prometeu conceder-lhe o poder do selo Karma, tornando-o mais forte do que nunca. Talvez então, você tenha uma chance de derrotar Ryozuki e se vingar de Konoha. Delta terminou de falar em um fôlego só e então olhou para Sasuke com um sorriso. Então, você tem interesse em se juntar a nós? Ela estendeu a mão com um sorriso. Sasuke ignorou a mão estendida dela e em vez disso perguntou indiferentemente. Esse selo Karma, de que você fala é realmente tão forte assim? Delta não se importou com a resposta fria dele e respondeu com um sorriso. Claro, é um poder supremo, além da sua imaginação. Além da imaginação? Poder supremo? Sasuke estava cético. Então me mostre. Fios de energia roxa o envolviam enquanto ele se preparava para invocar Susanoo. Espere. Delta rapidamente ergueu a mão para impedi-lo e disse, você não acha que qualquer um pode exercer tal poder, acha? Não é algo fácil de se obter. Se você realmente quer experimentá-lo, terá que ver nosso líder com seus próprios olhos. É assim mesmo. Sasuke assentiu com a cabeça. Fazia sentido que um poder imenso não fosse tão facilmente acessível. Se fosse, não seria considerado raro. Capítulo 297. Que tal? Quer participar? Delta perguntou novamente com um sorriso. Leve-me para conhecer seu líder. Tomarei uma decisão depois de conhecê-lo. Sasuke refletiu sobre o assunto e decidiu que não queria perder essa oportunidade que poderia melhorar sua força. Embora ele tenha dito que não se importava com o Rinnegan do homem mascarado, aquilo ainda é um Rinnegan, afinal. Se ele pudesse ficar mais forte e aumentar a taxa de sucesso de sua vingança. Sasuke também não queria perder uma oportunidade dessas. E quanto à possibilidade de ser uma armadilha?
Sasuke não estava com medo. Por um lado, ele tinha confiança na sua própria força. Por outro lado, isso também se deve ao fato de ele já ter aprendido a técnica de invocação. Se a situação ficar realmente ruim, ele pode usar a invocação reversa e fugir. Conhecer o líder? Delta sentiu e disse, sem problema. De qualquer forma, o líder disse que você é o herdeiro mais adequado, e depois de conhecê-lo, você certamente estará disposto a se juntar à nossa organização cara. Delta estava obviamente muito confiante na líder que mencionou. A esse respeito, Sasuke não quis expressar nenhuma opinião. Agora ele só precisa confirmar o poder do selo karma sobre o qual Delta havia falado. Será que é realmente tão poderoso quanto ela dizia? Se for enganador, Sasuke não se importará em destruir pessoalmente essa tal cara. Vamos lá, vou te levar para conhecer o líder. Delta estendeu a mão e disse. Ao ouvir isso, Sasuke estendeu a mão e segurou a mão de Delta. No instante em que o segurou, Sasuke sentiu um toque estranho. Isso, não parece carne humana. Duro, meio parecido com metal. Você é um robô? Perguntou Sasuke. Delta balançou a cabeça. Não, eu sou um clone. Sasuke, faz alguma diferença? Sasuke não entendia nem se importava em entender. Vamos lá, disse Delta com um sorriso. No segundo seguinte, o espaço ao redor dos dois se distorceu por um instante, e então eles desapareceram daquela ilha isolada. Base cara. Trata-se de uma mansão localizada em uma ilha ultramarina. A mansão é enorme, abrangendo uma área de mais de 10 milhões de metros quadrados. E aqui também se encontra o covil da organização Cara, separado dos 5 grandes países por um vasto oceano. Se Cara não tivesse dominado a habilidade de manipular o tempo e o espaço, até mesmo ir e voltar entre o continente e a ilha levaria muito tempo. Afinal, mesmo a Terra da Água, que também está localizada no mar, fica a quase 1000 quilômetros da ilha onde se encontra a base Cara. E a velocidade de navegação no mar é muito inferior à velocidade em terra. Ninjas conseguem andar sobre a água. Mas será que algum ninja consegue andar sobre a água por 7.000 quilômetros? Neste momento, na sequência da distorção do espaço, 2 figuras também apareceram nesse espaço aberto. Aqui está a base da nossa organização Cara. Vou levá-lo para conhecer o líder agora, disse Delta Sasuke. Então ela seguiu em frente, liderando o caminho. Sasuke também olhou ao redor, curioso. Ele descobriu que as pessoas naquela mansão pareciam ser estranhas. Não é que eles parecessem estranhos, mas todos tinham rostos inexpressivos como robôs. Esses servos também são clones, Sasuke pensou consigo mesmo. Nesse momento, um homem alto aproximou-se dos dois. O homem olhou primeiro para Delta, e então seu olhar se voltou para Sasuke. Ele é o Uchiha Sasuke? Aquele que o chefe indicou para se juntar à organização? Perguntou o homem alto. Bem, esse é ele. Delta sentiu com a cabeça e então apresentou Sasuke. Esta pessoa também é um membro interno da nossa organização Cara, chama-se Kashin Koji, e assim como eu, também é um clone. Mais um clone. Sasuke pensou consigo mesmo. Será que essa cara foi criada por algum cientista malvado? Como é que existem clones por toda parte? Koji não se importou com o fato de Delta revelar sua identidade como um clone. Isso não é segredo. E esse Sasuke foi convidado pelo líder para se juntar à Cara. Ele acreditava que Sasuke seria um dos seus no futuro, então não havia nada a esconder. Olá, Uchiha Sasuke. Koji acenou com a cabeça para Sasuke, depois se virou e continuou caminhando para frente. Não olhem, o líder está nos esperando. Ao ver Sasuke encarando as costas de Koji, Delta o incentivou. Ao ouvir isso, Sasuke desviou o olhar, assentiu com a cabeça e continuou a seguir Delta até as profundezas da mansão. Que estranho, esse cara chamado Koji, porque ele se parece um pouco com o professor do Naruto, Jiraiya. Sasuke refletiu em seu coração. Bum! Chefe, Uchiha Sasuke está aqui. Delta bateu na porta do quarto e gritou. Após algum tempo, ouviu-se uma resposta. Entre. Imediatamente Delta abriu a porta e entrou com Sasuke. No quarto, um homem estava sentado ali com uma expressão indiferente, apoiando a testa com uma das mãos como se estivesse pensando em algo. Sasuke olhou para o líder da Cara. À primeira vista, ele parecia bastante comum, nada de especial. Ao olhar novamente, Sasuke percebeu que o líder da Cara tinha um olhar frio. Não se trata de uma indiferença fingida e deliberada, mas sim de um desdém instintivo pela vida, bem como de uma arrogância divina. No momento em que Sasuke olhava para o líder da Cara, Ishiki também olhou para ele. Ele perguntou, você é o Uchiha Sasuke? Sasuke assentiu com a cabeça e disse, você é o líder da Cara? Ouvi dizer que você pode me dar mais poder? Isso mesmo. Cara acenou para Delta, pedindo que ela ajudasse a descer. Quando restaram apenas ele e Sasuke na sala, Ishiki se levantou, caminhou até ficar em frente a Sasuke e o olhou de cima a baixo. Nada mal. Muito bom. Ishiki assentiu com admiração de vez em quando. Sasuke franziu a testa, demonstrando desagrado. O olhar da líder de Cara o deixou um pouco desconfortável. O que você quer dizer? Disse Sasuke irritado. Não é nada, eu só descobri que você é realmente adequado para o poder do selo Karma. Ishiki sorriu levemente e disse. Você sabe qual é o poder do selo Karma? Perguntou Ishiki. Sasuke não sabia o que era o selo Karma, então balançou a cabeça negativamente. Ishiki explicou. É um grande poder de fora deste mundo, um poder que somente os nobres Otsutsuki podem possuir. Sasuke, você é muito afortunado, seu corpo é perfeitamente adequado para herdar o poder do selo Karma. Sasuke não estava familiarizado com os Otsutsuki, então não ficou nem surpreso nem particularmente comovido com a menção de sorte. O que importava para ele era se o poder do selo kármico era realmente tão forte quanto aquela mulher havia afirmado anteriormente. Será que isso realmente o ajudaria em sua vingança? O selo karma é realmente tão poderoso assim? Perguntou Sasuke cético. Claro, Ishiki afirmou, mas eu entendo, palavras sozinhas podem não te convencer. Deixe-me mostrar.
Sasuke assentiu com a cabeça em concordância. Ele estava ansioso para ver se o poder do selo Karma era realmente tão grande quanto afirmavam. Se fosse esse o caso, ele não teria problema nenhum em se juntar a essa organização Kara. Afinal, agora ele era um ninja renegado errante. Juntar-se a qualquer organização, seja Kara ou Akatsuki, não lhe importava. Para Sasuke, era apenas um meio de obter poder. Ishiki, na verdade, era descendente dos Otsutsuki. Ele olhou para Sasuke com satisfação. Não esperava encontrar um receptáculo tão perfeito neste mundo. Este Uchiha Sasuke é muito mais adequado para o selo Karma do que uma pessoa comum, pensou Ishiki. Ishiki vinha procurando há muito tempo por uma embarcação adequada. O selo do Karma era o seu bilhete para reverter o seu destino. Contudo, sem o hospedeiro certo, ele jamais seria capaz de lutar contra aquela mulher, Kaguya. Durante milhares de anos, Ishiki não desistiu de estudar o selo Karma. Por meio de suas pesquisas, ele desenvolveu um método para transferir o poder do selo Karma. O processo foi simples. Transfira a marca do selo Karma para outra pessoa. Quando esse poder criar raízes e brotar, sua alma reencarnará no corpo do hospedeiro, atingindo o objetivo de tomar posse desse corpo. Além disso, Ishiki aprimorou sua versão do selo Karma, permitindo que ele herdasse o selo mesmo de indivíduos sem uma constituição física particularmente forte. Contanto que o corpo da pessoa fosse compatível, o poder ainda poderia se manifestar de forma significativa. O primeiro receptáculo bem-sucedido que ele encontrou foi Jigen. Embora Jigen fosse uma pessoa comum, seu corpo era ideal para herdar o selo Karma. Assim, Ishiki reencarnou no corpo de Jigen e o usou como disfarce para percorrer o mundo, buscando um receptáculo melhor para o selo Karma. Após muitos anos, Ishiki criou Kara para melhor localizar possíveis embarcações. Afinal, ter mais pessoas para escolher aumentava suas chances. Dentre todas as pessoas que ele havia encontrado ao longo dos anos, Sasuke era um dos melhores candidatos para herdar o selo Karma. Por que não o melhor? Isso aconteceu porque Ishiki já havia conhecido outra pessoa mais adequada do que Sasuke. No entanto, Ishiki havia sido cauteloso ao transferir o selo Karma para aquele indivíduo. Em comparação, Sasuke, embora não fosse a escolha ideal, ainda era uma opção viável. E mais importante ainda, Sasuke parecia mais controlável do que aquele indivíduo chamado Otsutsuki Toneri. Quando Ishiki encontrou Toneri pela primeira vez, ele quase foi pego de surpresa, confundindo com o retorno de Kaguya. Mas mais tarde, ele percebeu que Toneri não era Kaguya, embora fosse um de seus descendentes. Ishiki sabia muito bem que o clã Otsutsuki se reproduzia de maneira diferente dos humanos, dividindo seu poder para dar origem à próxima geração de Otsutsuki. Esse método de reprodução resultava em descendentes fortes e não dependia da sorte. Embora o processo afetasse seu próprio poder, os Otsutsuki eram conhecidos por plantar árvores divinas em vários planetas para recuperar suas forças consumindo o fruto do chakra. Portanto, suas forças são rapidamente restauradas. Os 3 seres mais poderosos de nível divino dentro do clã Otsutsuki eram pai e filho, nascidos há milhares de anos. Outros 2 membros de nível divino descendem desses seres ancestrais. Ora, o filho desse antigo poder era o líder do clã Otsutsuki. Com uma linhagem tão poderosa, o clã Otsutsuki foi capaz de conquistar o universo e assegurar sua posição como a força dominante. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 298. Em uma clareira. Ishiki trouxe Sasuke para mostrar a ele o poder do selo Karma. Selo Karma Abro. Ishiki estava de pé no campo, e marcas apareceram instantaneamente em seu corpo, cobrindo metade dele. Com o aparecimento das marcas, o poder do selo Karma dentro de seu corpo foi liberado em 50%. É claro que esse não era o limite de Ishiki, mas agora, ele estava apenas mostrando a Sasuke o efeito do selo Karma. Assim, não havia necessidade de sobrecarregar seu corpo. Nesse caso, o organismo ficará ainda mais debilitado, reduzindo sua vida útil. Mas Ishiki agora encontrou um novo receptáculo. Esse receptáculo é Sasuke, à sua frente. Portanto, mesmo que essa embarcação esteja danificada, ele na verdade não se importa muito com isso. Sasuke, este é o poder do selo Karma. O selo Karma pode fortalecer o usuário em todos os aspectos, seja chakra, físico, ninjutsu, habilidades de Kekkei Genkai, etc. Tudo isso pode ser aprimorado. Acabei de desbloquear 50% do poder do selo Karma e já recebi um aumento de 500% na minha força. Se você souber usar o selo Karma com habilidade, vingar seu clã será moleza. Ishiki mostrou a Sasuke o poder do selo Karma, e os olhos de Sasuke brilharam ao ouvir suas palavras. O poder de fortalecer todos os aspectos? Isto é incrível. Sasuke tinha dúvida se os membros da organização Kara estavam exagerando o poder do chamado selo Karma. Mas agora, depois de testemunhar esse poder em primeira mão, Sasuke teve certeza. Eles não estavam exagerando. O poder do selo Karma é verdadeiramente formidável. Após demonstrar por um tempo, Ishiki retirou o poder do selo Karma de seu corpo. Que tal? Você quer se juntar à organização Kara? Perguntou Ishiki com um sorriso. Claro! Como Sasuke poderia discordar? Ele não deixaria passar uma oportunidade dessas de aumentar sua força, a menos que fosse tolo. Quanto a saber se Kara tinha algum motivo oculto, sinceramente, Sasuke não se importava nem um pouco. Por um lado, ele tinha confiança na sua própria força. Contanto que ele obtenha o poder do selo Karma, sua força aumentará várias vezes, então com o que mais ele deveria se preocupar? Por outro lado, Sasuke estava desesperado por vingança e não podia se dar ao luxo de ser cauteloso. Em vez de ser tímido, Sasuke estava mais disposto a correr o risco. Se ele não tentar, como saberá que não consegue ter sucesso?
Sim, estou disposto a me juntar à organização Kara, disse Sasuke. Ao ouvir isso, Ishiki sorriu. Ele tinha certeza de que o vingativo Sasuke não recusaria seu convite. Afinal, para alguém ávido por vingança, que tentação maior poderia haver do que alcançar um rápido aumento de força? Bem-vindo à equipe, Sasuke. Ishiki sorriu e disse, prepararei tudo para você, e você poderá herdar o selo Karma amanhã. No entanto, esse processo levará algum tempo, então não se preocupe. Quanto tempo? Perguntou Sasuke. Se demorar muito, será um pouco decepcionante para ele. Ishiki respondeu, não se preocupe, não vai demorar muito, no máximo de 10 dias a meio mês. Claro, 10 dias a meio mês era o tempo necessário para imprimir o selo Karma no corpo de Sasuke. Para realmente dominar o poder do selo Karma, seria necessário mais tempo de adaptação e prática. Afinal, embora o selo Karma aprimorado de Ishiki tenha requisitos físicos mínimos, é uma habilidade que precisa de adaptação e prática. Ao contrário do selo Karma original, que pode ser usado livremente assim que os requisitos físicos forem atendidos. Além disso, devido a isso, o poder do selo Karma não pode ser mantido por muito tempo. Quanto mais tempo essa posição for mantida, maior será a pressão sobre o corpo. Se o corpo não for forte o suficiente, pode esmagá-lo por completo. Após se juntar a Kara, Sasuke se despediu de Ishiki e vagou sozinho pela mansão da organização Kara. Ele não quis aproveitar a oportunidade para conhecer alguns membros internos da Kara. Assim como quando estava na Akatsuki, ele nunca fez nenhum esforço para conhecer os membros da Akatsuki e passava a maior parte do tempo treinando. O motivo pelo qual Sasuke queria visitar a mansão Kara agora era porque ele estava curioso sobre a organização. Ele nunca tinha ouvido falar de tal organização. Além disso, a base da organização Kara ficava no exterior, longe dos 5 grandes países. Isso fez com que a organização tivesse um certo ar de conspiração. Embora Sasuke não se importasse muito com as ambições da Kara, agora que ele havia se juntado ao grupo, era melhor resolver algumas coisas com antecedência. E agora que ele estava no exterior, se algum dia quisesse escapar, provavelmente levaria algum tempo. Analisando o ambiente ao redor, se Kara estivesse tramando contra ele, Sasuke precisava estar preparado. Enquanto caminhava, Sasuke percebeu que havia muito poucos membros da Kara. Na vasta mansão, tudo que ele conseguia ver eram criados que pareciam robôs com rostos inexpressivos. Não havia muitas pessoas vivas por perto. Parece que não há muitos membros internos na Kara, pensou Sasuke. Naquele instante, Sasuke viu uma figura parada em uma parede não muito distante. Os criados da mansão certamente não ficariam em pé em muros daquele jeito. Portanto, essa pessoa provavelmente era um membro interno da Kara. Toneri, que estava olhando para o horizonte, percebeu um olhar curioso e virou a cabeça, avistando Sasuke imediatamente. Afinal, Toneri fazia parte da Kara há algum tempo, mas ele nunca tinha conhecido Sasuke ali. Então, o Sasuke deve ser um novato. Svi. A figura de Toneri apareceu diante de Sasuke num instante. A velocidade era tão grande que Sasuke não conseguiu evitar ficar olhando fixamente. Você é novo por aqui? Perguntou Toneri, indiferente. Sasuke assentiu com a cabeça. Ao perceber que a pessoa à sua frente não parecia ser fácil de lidar, ele estava prestes a se virar e ir embora. Mas, nesse momento, Toneri o interrompeu. Há algum tempo, ouvi dizer que o líder está procurando um rapaz chamado Uchiha Sasuke. Você é o Uchiha Sasuke? Toneri olhou Sasuke de cima a baixo, com um toque de hostilidade nos olhos. Sim, sou eu, disse Sasuke com leveza. Você não parece ser nada de especial. Toneri zombou. Talvez o líder tenha encontrado a pessoa errada, e você não seja a pessoa que ele está procurando. Você está com ciúmes de mim? Sasuke de repente entendeu algo. Ele já havia aprendido que mesmo dentro da organização Kara, não havia ninguém que pudesse herdar o poder do selo Karma. Mas as pessoas da organização Kara devem ter muita clareza sobre a força do selo Karma. Então, esse antigo membro da Kara queria obter o poder do selo Karma, mas como seu físico não era adequado, ele foi excluído. Então, quando ele o viu, um recém-chegado que herdou o poder do selo Karma logo após entrar, ficou muito chateado. Afinal, um recém-chegado conseguiu facilmente o que ele não conseguiu obter. Mas para qualquer pessoa normal, haverá sempre alguma inveja e ciúme em seu coração. E quanto a Delta e aquele Koji? Este último Sasuke não entende. Mas no caso de Delta, ela é um clone. Talvez essa emoção não exista de forma alguma? Ou será que ela é tão leal que não sente ciúmes? Independentemente do que acontecesse, Delta realmente não demonstrou nenhum ciúme. Na visão de Sasuke, isso é bastante anormal, mas considerando que a outra pessoa é um clone, é compreensível. E o cara de cabelo branco curto na frente dele não deve ser um clone. Portanto, é razoável sentir inveja do tratamento que ele recebe. Eu te invejo? Toneri zombou e disse, você está brincando comigo? Sou descendente do digno clã Otsutsuki, teria inveja de você? Otsutsuki? Seria o Otsutsuki que o líder mencionou anteriormente? Seu sobrenome não é Hyuga? Sasuke perguntou, desconfiado. Nesse instante, ao ver os olhos vazios de Toneri, ele pensou que fosse um membro do clã Hyuga. Mas a outra parte não deve ser um membro do clã Hyuga em Konoha, mas sim um membro do clã Hyuga que viva fora, como seu mestre. No fim, Sasuke não esperava que a outra pessoa dissesse que seu sobrenome era Otsutsuki. Ele mudou o sobrenome? Ou será que era originalmente Otsutsuki? Sasuke pensou consigo mesmo. Hyuga? O quê? Toneri tinha uma expressão de raiva no rosto. O que ele mais detesta é quando as pessoas perguntam por que seu sobrenome não é Hyuga, ou simplesmente dizem que ele é membro do clã Hyuga. Ele viera a este mundo por ordem de Ryozuki para procurar vestígios da organização Kara. Durante esse período, Toneri também conheceu muitas pessoas que pensavam que ele era do clã Hyuga. Sem exceção, todos foram mortos pelo enfurecido Toneri. O Sasuke à sua frente obviamente tocou em pontos sensíveis de Toneri. Você foi escolhido pelo líder para herdar o selo Karma. Então, sua força deve ser muito boa, certo?
Toneri olhou para Sasuke à sua frente com uma expressão fria e disse, e aí, ousa se comparar a mim? Comparar com você? Sasuke sorriu friamente e disse, exatamente, eu também quero ver a força dos membros mais antigos da organização, então não me decepcionem muito. Só não chore depois. Toneri disse com voz fria. Depois de algum tempo, os dois chegaram a um pedaço de terra plana na ilha, a certa distância da mansão. Bem aqui. Toneri parou e disse. Sasuke tinha muita confiança em sua própria força. Ele não acreditava que não pudesse derrotar um antigo membro da organização Kara. Se ele não consegue nem derrotar um membro, então o nível dessa organização Kara é muito alto. Na antiga Akatsuki, com a força atual de Sasuke, pode-se dizer que ele não teme ninguém, exceto seu mestre. Mesmo que o líder Pain possuísse o Rinnegan, Sasuke não acreditava que o adversário pudesse derrotá-lo. Afinal, aqueles Rinnegans não eram dele. E Sasuke, que possui o Mangekyou Sharingan Eterno, pode simplesmente ativar o Susanoo em todo o seu corpo. Um mero par de Rinnegans que não pode ser totalmente utilizado. Por que ele teria medo? Em algum lugar da ilha, Sasuke e Toneri se confrontaram. Suas figuras desapareceram quase simultaneamente. Então, de repente, as ervas daninhas no chão foram esmagadas, inúmeros pedaços de grama cortada se espalharam e as duas estradas colidiram constantemente no terreno plano. Sasuke e Toneri competiram pela primeira vez em taijutsu e sentiram que suas forças eram iguais, e que nenhum dos dois conseguia fazer nada contra o outro. Toneri gritou alto, e o chakra verde irrompeu instantaneamente, entrando diretamente no modo chakra Tenseigan. Explosão do renascimento da roda de prata. Toneri gritou bem alto, e instantaneamente um redemoinho aterrador atingiu Sasuke em cheio. Susanoo! Bum! O enorme Susanoo roxo emergiu do chão. A explosão do renascimento da roda prateada atingiu diretamente o Susanoo recém-condensado, mas não feriu Sasuke dentro dele. É isso! Sasuke zombou e imediatamente aumentou a produção de energia de suas pupilas. Instantaneamente o Susanoo, que já era enorme, cresceu novamente em tamanho e não parou até atingir 500 ou 600 metros de diâmetro. Bum! As asas do Susanoo roxo tremeram e seu enorme corpo voou para o alto. Amaterasu! Sasuke gritou bem alto. Uma chama negra surgiu instantaneamente na mão do Susanoo. Um arco longo roxo apareceu em sua outra mão. Com o Kagutsushi, a chama negra do Amaterasu se transformou em uma flecha, que foi colocada no arco longo por Sasuke. Morrer! Sasuke gritou bem alto, e as flechas transformadas pelas chamas negras do Amaterasu explodiram instantaneamente. E Toneri do outro lado não estava com medo nenhum. Orbe da busca da verdade. Os 9 orbes da busca da verdade atrás de Toneri voaram à sua frente, formando um escudo verde que bloqueou o Amaterasu de Sasuke. Bang! A Amaterasu negra bombardeou instantaneamente o escudo formado pelo orbe da busca da verdade. Uma onda de choque aterradora varreu o local. A terra ao redor foi instantaneamente despedaçada. Capítulo 299. Toneri, que estava voando no ar, abriu seus 5 dedos num instante, mirando em Sasuke, que estava no meio das sobrancelhas do Susanoo. Gravitacional. Uma força de sucção impressionante puxou Sasuke instantaneamente, tentando arrastá-lo para fora de seu Susanoo. Ao perceber esse poder, a expressão de Sasuke mudou. Imediatamente, ele controlou o Susanoo para alçar voo e se distanciar de Toneri. Como esperado, à medida que a distância aumentava, a força de sucção enfraquecia. Sasuke soltou um suspiro de alívio. Que habilidade é essa? Por que parece tão semelhante ao Banshouten do Rinnegan? Sasuke franziu a testa pensativo. Ele já havia testemunhado o poder do Shiha Tensei e do Banshouten do Rinnegan antes. Então, quando Toneri usou o poder gravitacional do Tenseigan, Sasuke foi pego de surpresa. Se não fosse pelo fato de Toneri não se parecer em nada com o usuário do Rinnegan, ele teria presumido que esse cara também possuía um par de Rinnegan. Que tipo de olhos são esses? Esse modo chakra parece incrivelmente forte. Sasuke sentia a pressão. Aquele Toneri parecia ter mais ou menos a mesma idade que ele, então Sasuke presumiu que sua força fosse, no máximo, de nível Kage. Inesperadamente ele era tão poderoso. Essa constatação perturbou Sasuke. Você está com medo depois de correr tanto? A figura de Toneri cruzou o céu num instante, movendo-se ainda mais rápido que o Susanoo totalmente formado de Sasuke. Que piada! Eu, com medo de você? Sasuke parou de se preocupar com o tipo de olhos que o oponente tinha. Diante do escárnio de Toneri, Sasuke avançou furioso. Os dois se enfrentaram no céu. Isso chamou a atenção dos membros do grupo Kara na ilha, que levantaram a cabeça para observar. O novato está lutando contra Toneri. Delta observou com uma expressão indiferente, aparentemente interessada. Enquanto isso, Amado, que estava inspecionando ferramentas, também olhou para a batalha no céu. Esse Sasuke é bem forte, conseguindo se manter firme contra Toneri por tanto tempo. Amado murmurou para si mesmo. Quando Toneri se juntou à Kara, Amado pôde experimentar sua força em primeira mão. Muito pesado. Ele não era páreo para ele. Portanto, ele não esperava que esse membro recém-chegado permanecesse por tanto tempo. Amado ficou genuinamente surpreso. Esse Toneri é realmente problemático. Ishiki lançou um olhar para os dois que lutavam no céu, um brilho frio reluzindo em seus olhos. Sasuke deveria ser seu próximo receptáculo de reencarnação. Ele não podia deixar Toneri destruí-lo. Contudo, a força de Toneri era de fato formidável. Ele já havia alcançado o nível dos 6 caminhos. Nessa fase, Sasuke, que possuía apenas o Mangekyou Sharingan Eterno, realmente não era páreo para Toneri. Parece que terei que intervir mais tarde, pensou Ishiki. Esse Toneri foi imprudente. Se ele feriu Sasuke, onde Ishiki encontraria outro receptáculo tão adequado? Ele teria que usar o próprio Toneri? Não, essa não era uma opção. Toneri não era tolo, claramente havia algo de errado com ele. A batalha nos céus durou mais de meia hora antes de atingir seu clímax.
Toneri acabou por dividir o Susanoo totalmente formado de Sasuke com a explosão do renascimento da Roda Dourada. Se não fosse pela intervenção de Ishiki, aquele ataque teria matado Sasuke instantaneamente. Mas Ishiki jamais permitiria que isso acontecesse. Assim, ele interceptou o ataque, alterando sutilmente sua trajetória. Em vez de atingir Sasuke diretamente, o ataque cortou Susanoo na diagonal, deixando Sasuke ileso dentro dele. Você não está com uma aparência muito boa, não é? Toneri desativou seu modo Chakra Tenseigan, zombou de Sasuke e se virou para sair. Com Ishiki presente, ele não conseguiu matar Sasuke. E honestamente ele não nutria nenhum ódio profundo por ele. Não havia necessidade real de tirar sua vida. Você está bem? Ishiki observou Toneri desaparecer e então se virou para Sasuke. Estou bem. Sasuke balançou a cabeça em frustração. Ele não esperava que logo após se juntar a cara, já sofreria uma perda nas mãos desse Toneri. Quem é aquele cara? Sasuke encarou friamente a figura de Toneri que se afastava falando baixo. Otsutsuki Toneri. Ele entrou para a organização 3 meses antes de você. Não se desanime, a força dele só perde para a minha. Mas assim que você obtiver o poder do selo Karma, não perderá para ele novamente. Ishiki o tranquilizou. Sinceramente, a derrota de Sasuke para Toneri não foi tão ruim assim. Isso o motivaria a se esforçar ainda mais para dominar o selo Karma. Originalmente, o plano de Ishiki era que Sasuke se tornasse um receptáculo perfeito para a reencarnação dentro de 2 a 3 anos. Mas se Sasuke se esforçasse o suficiente, esse prazo poderia ser reduzido para apenas 2 anos. Toneri provavelmente nem percebe que está me ajudando indiretamente, pensou Ishiki, com um sorriso de escárnio. Por outro lado, Sasuke, após ouvir as palavras de Ishiki, sentiu um desejo ainda mais forte pelo poder do selo Karma. Posso iniciar o processo de herança amanhã, certo? Sasuke olhou para Ishiki com expectativa. Ishiki assentiu e disse, isso mesmo. Você começará amanhã e em 10 dias ou meio mês, será capaz de usar o poder do selo Karma. Até lá, sua força será muito maior do que agora. Então não se desanime. Você tem um potencial ainda maior do que o dele a longo prazo. Ao ouvir isso, Sasuke assentiu com determinação. 10 dias ou meio mês, isso não era nada. Ele aguentaria. A propósito, que tipo de olhos aquele cara tem? Lembrando-se repentinamente de algo, Sasuke se virou para Ishiki e perguntou. Ishiki, que sempre parecia saber de tudo, era provavelmente a pessoa mais indicada para responder. Isso é Tenseigan. Jigen, ou melhor, Ishiki, estava um pouco invejoso. O poder de Tenseigan. Até ele o desejava. Aqueles olhos eram uma forma avançada do Byakugan, exclusiva do clã Otsutsuki. Assim como o Sharingan poderia evoluir para o Rinnegan. No entanto, para a maioria dos Otsutsuki, o Rinnegan era uma característica comum. Mesmo os membros dos ramos mais baixos da hierarquia geralmente possuíam Rinnegan, embora variassem em qualidade e potência. Mas o próprio Ishiki não possuía o Rinnegan. Em vez disso, ele possuía outro tipo de Dojutsu, um tão poderoso quanto o Rinnegan. Ele não precisava do Rinnegan. No entanto, Ishiki tinha algo em mente sobre o Tenseigan. Infelizmente, a evolução desse olho foi muito mais difícil do que a do Rinnegan. Ishiki também tentou despertá-lo quando estava no planeta Otsutsuki, mas falhou. Mais tarde, ele teve outros encontros e só então conseguiu seu olho atual. Mas, no caso de Tenseigan, sempre havia alguns pensamentos guardados em seu coração. Na verdade, o receptáculo em que ele mais desejava reencarnar era este descendente do mesmo clã que ele, portador do Tenseigan. Tenseigan? Sasuke nunca tinha ouvido falar de olhos assim. Ishiki perguntou, você conhece o Rinnegan, não é? Sasuke assentiu com a cabeça. Ishiki disse, o Tenseigan está no mesmo nível do Rinnegan, e comparado ao Rinnegan, o Tenseigan é mais agressivo. Agora mesmo, você viu o poder da explosão do renascimento da Roda Dourada. Ao ouvir isso, Sasuke pensou no sabre de luz dourado que havia rasgado o céu há pouco. Quando o sabre de luz desceu, ele realmente sentiu que ia morrer. Se não fosse pelo ataque de Ishiki, ele poderia ter morrido. Ishiki disse, certo, não importa o quão bom seja o Tenseigan, você ainda tem o selo Karma, que não é pior que o Tenseigan, e é até mais adequado para você. Na verdade, o selo Karma está diretamente relacionado à força do usuário. Quanto mais forte for o usuário, mais forte será o efeito. Quanto mais fraco o usuário, mais fraco o poder do selo Karma. Um genin, mesmo com sua força multiplicada por 1000, ainda estaria apenas no nível Kage. Mas um ninja de nível Super Kage, com sua força aumentada 100 vezes, seria capaz de alcançar o nível dos 6 caminhos. Quanto mais sólida a base, mais poderoso o selo Karma pode se tornar. Isso é especialmente verdade no caso das modificações de Ishiki. Não existem restrições físicas. Contanto que o físico seja adequado, mesmo que a força seja fraca, pode ser facilmente libertado. Não é como Tenseigan, o Rinnegan, etc. Seja o Tenseigan ou o Rinnegan, ambos conferem diretamente diversas habilidades e poderes extraordinários ao seu portador. Isso não tem nada a ver com a força do proprietário. Para Sasuke, obter um par de Tenseigan seria a melhor maneira de alcançar o nível dos 6 caminhos. E como não seriam seus próprios olhos, usá-los não seria desconfortável. Mas se for o selo Karma, isso poderia conceder-lhe diretamente poder de combate equivalente ao dos 6 caminhos em um curto período e proporcionar potencial infinito no futuro. Se o próprio Sasuke conseguisse atingir o nível de força dos 6 caminhos, com a cooperação do selo Karma, seu poder poderia até mesmo se aproximar do ápice desse nível. Não soa melhor do que Tenseigan? Claro, se ele pudesse ter os dois, seria o ideal. Mas, como pessoa, é melhor ser realista. Konoha.
Kasa Yagami. Assim que Sasuke se juntou à cara e se preparou para herdar o selo Karma de Ishiki, Ryozuki estava deitado preguiçosamente no sofá, desfrutando de uma massagem de suas duas empregadas Konan e Ujito. De olhos fechados, sentindo o amassamento das 4 mãozinhas em seus ombros e braços, Ryozuki estava tão relaxado que estava prestes a adormecer. Nesse instante, a porta da casa foi aberta à força. Então, uma figura pequena entrou correndo e pulou em cima de Ryozuki. Cunhado. Anabi deu uma risadinha e beliscou o nariz de Ryozuki. Minha irmã e eu viemos te visitar. Atrás dela, uma Hinata indefesa olhava para sua irmã mais nova deitada em cima do namorado. Embora tivesse repreendido Anabi muitas vezes, sua irmã mais nova claramente não lhe dava ouvidos. Ela continuava fazendo o que bem entendia. É Anabi. Ryozuki abriu os olhos, sorriu e acariciou a cabecinha de Anabi. Então ele acenou para Hinata, pedindo que ela se sentasse ao seu lado. Como você conseguiu tempo livre para vir aqui hoje? Ryozuki perguntou, segurando Hinata em seus braços. A professora Kurenai nos deu 3 dias de folga. Parece que alguma coisa aconteceu, disse Hinata baixinho. Eu sei, eu sei. Anabi ergueu a mão animadamente e exclamou. Ouvi da Ino que tem algo a ver com os fugitivos da Akatsuki. Todo mundo está caçando eles. Ao ouvir a palavra Akatsuki, Konan, que estava massageando Ryozuki, parou por um instante. Ryozuki também olhou para ela e perguntou. Preocupada com o Nagato? Konan assentiu com a cabeça. Ela sabia que a base da Akatsuki havia sido invadida pelos ninjas dos 5 grandes países. Ela também sabia que os membros da Akatsuki ou haviam morrido ou fugido. Mas ela não tinha ouvido falar nada sobre Nagato. Isso deixou Konan muito preocupada. Dado seu estado de saúde frágil, ela se perguntava como ele estaria. Konan pretendia sair à procura de Nagato, mas como agora era empregada de Ryozuki, não podia agir livremente. Mesmo que quisesse, ela não poderia sair sem a permissão de Ryozuki. Daqui a alguns dias pedirei a alguém para investigar isso, disse Ryozuki. Ao ouvir isso, os olhos de Konan se encheram de gratidão. Obrigado. Ela sussurrou. Ryozuki sorriu e fez um gesto para que ela continuasse, enquanto abraçava Anabi e conversava com Hinata e sua irmã sobre os acontecimentos recentes. Em outros lugares, enquanto Ryozuki vivia confortavelmente como um jovem mestre, Obito preparava-se ativamente para libertar a 10 caudas. O que Obito não sabia era que, nessa altura, Setsunegro já havia se encontrado com Orochimaru diversas vezes em segredo. Os dois pareciam estar tramando algo. Obito não fazia a menor ideia. No momento, ele estava focado apenas em fazer com que o plano do Olho da Lua fosse um sucesso. Sonhando com o dia em que viveria uma vida feliz com Rin. Ele não fazia a menor ideia de que Orochimaru e Zetsunegro já estavam tramando pelas suas costas. É claro que a aliança de Zetsunegro com Orochimaru era apenas um plano B para Obito. Obito era imprevisível. Mesmo agora ele não havia mencionado a ressurreição de Madara. Ele já possuía o Rinnegan, mas mesmo assim se recusava a usá-lo. Zetsunegro sabia que Obito não tinha intenção de reviver Madara. Foi por isso que ele abordou Orochimaru, planejando que ele usasse o Edo Tensei para trazer Madara de volta. Para esse propósito, Zetsunegro forneceu pessoalmente o cadáver de Madara e o corpo de Zetsu branco que havia sido preparado como receptáculo para o Edo Tensei. Capítulo 300. 2 dias depois, Zetsunegro e Orochimaru estavam prontos para usar o Edo Tensei para trazer Madara de volta e então deixá-lo descobrir como recuperar o par de Rinnegan de Obito. E quanto à imortalidade que Orochimaru desejava, Zetsunegro havia prometido a ele que, contanto que o plano do Olho da Lua fosse bem sucedido, Orochimaru certamente obteria a vida eterna. Mas será que Orochimaru realmente acreditou nas palavras de Zetsunegro? Pelo menos à primeira vista, era o que parecia. No entanto, se ele realmente acreditava nisso, só ele sabia. Entretanto, do outro lado, Ryozuki, que morava em Konoha, vinha reunindo informações sobre a invasão do esconderijo da Akatsuki alguns dias atrás. Durante a investigação, ele descobriu que ninguém havia encontrado qualquer vestígio de Nagato até então. Em vez disso, apenas os corpos dos 6 caminhos de Pen foram recuperados. Mas isso também não ajudou muito. Afinal, eram apenas marionetes controladas pelo Rinnegan. Eles não eram usuários reais do Rinnegan, o que significa que nada sobre o Rinnegan poderia ser aprendido com eles. As aldeias escondidas que lutaram desesperadamente para reivindicar os corpos dos 6 caminhos de Pen acabaram por não obter nada. No fim, eles prometeram a Konoha benefícios significativos em troca dos cadáveres, mas agora, após extensa pesquisa, não encontraram nada de valor. Uma completa decepção. Sem pistas vindas dos 5 grandes países, Ryozuki especulou que Nagato devia ter sofrido um acidente. Seu clone de madeira descobriu uma poça de sangue seco dentro da torre em Amegakure. Embora já estivesse seco há muito tempo, era evidente que o sangue havia respingado de uma cadeira, o local onde Nagato costumava descansar. Nagato quase nunca saía daquela cadeira, então o sangue só podia ser dele. No entanto, para confirmar, Ryozuki usou um fio de cabelo de Nagato e tentou usar o Edo Tensei para invocar a alma de Nagato. Se isso fosse bem sucedido, significaria que Nagato estava realmente morto. Se falhasse, isso não significaria necessariamente que ele estivesse vivo, alguém poderia já ter usado o Edo Tensei nele. Afinal, se Nagato tivesse morrido e seu corpo desaparecido, provavelmente teria sido levado por alguém familiarizado com o Edo Tensei, com a intenção de invocá-lo de volta. Em uma sala pouco iluminada, Ryozuki formou selos com ambas as mãos e realizou o Edo Tensei em um ninja renegado em coma à sua frente. Konan ficou por perto, observando ansiosamente, rezando em silêncio para que a técnica falhasse. Mesmo depois de ouvir o relato de Ryozuki, ela ainda se agarrava a uma réshia de esperança.
E se Nagato estivesse apenas ferido? Seu corpo era frágil, e se ele tivesse sido ferido, provavelmente não teria ido muito longe. E se? Ninguém podia afirmar com certeza. Assim Conan se apegou a uma fantasia irrealista. Naquele momento, enquanto Ryosuke executava o Edo Tensei, o corpo inconsciente do ninja renegado tremia, sofrendo estranhas transformações. Depois de um tempo, Ryosuke parou. O ninja renegado sacrificado caiu inerte. Fracassado? A voz de Conan carregava uma mistura de choque e esperança. O fracasso significava que Nagato ainda estava vivo. Isso seria um alívio inesperado. Falhei, mas não completamente, respondeu Ryosuke. O que você quer dizer? Perguntou Conan, confusa. Significa que a técnica não falhou porque Nagato está vivo, mas sim porque alguém já usou o Edo Tensei para invocá-lo. É por isso que minha técnica falhou. Ryosuke explicou e então gentilmente colocou a mão no ombro de Conan. Meus pêsames. Conan ficou paralisada com uma expressão vazia. Após um instante, lágrimas silenciosas escorreram por suas bochechas. Ryosuke já havia previsto esse desfecho. Dado o estado de Nagato, não havia como ele escapar. Além disso, Obito cobiçava seus Rinegans há muito tempo. Agora que todas as bestas com cauda haviam sido coletadas, não havia motivo para deixar Nagato viver. Se Ryosuke estivesse no lugar de Obito, ele também não teria deixado Nagato vivo. No entanto, por que Obito ainda não fez nenhum movimento? Ele não pretende executar o plano do Olho da Lua? Ou há algo errado? Ryosuke ponderou. O que ele não sabia era que Nagato há muito tempo desconfiava de Obito e havia selado secretamente uma parte da raposa de 9 caudas dentro de si. Com a morte de Nagato, esse chakra também desapareceu. Depois disso, Orochimaru abordou Obito com uma proposta de cooperação, mas as coisas não correram tão bem, porque agora o mundo inteiro está freneticamente à procura dos remanescentes da Akatsuki, bem como das bestas com cauda que foram levadas por eles e escondidas em algum lugar. Portanto, Obito não tinha muita energia para selar a raposa de 9 caudas durante esse período. As etapas anteriores mais tediosas já foram concluídas. Só falta selar a 10 caudas em seu corpo e se tornar o Jinchuriki das 10 caudas. Para Obito que domina o Rinnegan, este passo não é difícil. À tarde, Ryosuke almoçou com a comida preparada por Yujito. Ryosuke estava deitado confortavelmente em uma cadeira, aproveitando o sol no quintal. Ao lado, Yujito descascou a fruta para ele e colocou a polpa doce em sua boca. Conan soube da triste notícia de que Nagato havia sido morto pela manhã. Ela não conseguia aceitar esse fato naquele momento, e seu humor estava muito baixo. Ryosuke não era um mestre inescrupuloso, então com um gesto de mão concedeu-lhe um dia de folga, permitindo que ela descansasse e se recuperasse. Mestre Matatabi disse que sentiu um chakra do qual tinha medo ontem. Você sabe qual é? Yujito descascou uma uva e a levou até a boca de Ryosuke. Aliás, ela perguntou sobre o assunto que Matatabi vinha lhe sussurrando no ouvido ontem. Um chakra que assustou Matatabi? Ryosuke comeu as uvas, pensou por um instante e disse, esse deve ser o chakra da 10 caudas. Você pode perguntar a Matatabi a direção exata de onde ele sentiu o chakra da 10 caudas. Está bem, mestre. Yujito assentiu obedientemente e então perguntou a Matatabi. Depois de um tempo, mestre Matatabi disse que não tem certeza de onde está, apenas que o pressentiu vindo do oeste. Oeste? Não é nessa direção que fica a Terra do Vento? Obito levou a estátua Gedo para a Terra do Vento? Ryosuke pensou consigo mesmo. Ele estava prestes a usar seu olho da mente de Kagura para perceber a Terra do Vento, mas naquele momento, Jin, parabéns, anfitrião. Seu talento na vaga de nativo foi promovido. Jin, parabéns, anfitrião. O lembrete soou 3 vezes seguidas. A atenção de Ryosuke foi imediatamente desviada da 10 caudas. Ele mentalmente chamou o painel de personagens e então viu 3 espaços ociosos vazios. Finalmente, Ryosuke ficou radiante. Em seguida, ele colocou 3 novas entradas de talento de nível ouro nos 3 espaços ociosos vagos, enquanto observava as 3 entradas de talento que haviam sido atualizadas com sucesso para o nível divino. O poder do selo Karma, nível ouro, o poder do selo Karma do clã Otsutsuki fortalece sua força em todos os aspectos. Com o poder do selo Karma, seu futuro tem possibilidades ilimitadas. Na jornada para se tornar uma pessoa forte, você já embarcou em uma trajetória de alta velocidade. Condicionamento físico mais 2000%. Poder do selo Karma mais 1000%. Acompanha selo Karma. A primeira entrada de talento a ser atualizada para o nível divino foi esta. Essa entrada de talento foi muito importante para Ryosuke. É também uma das 3 primeiras entradas de talento a serem atualizadas. As 4 entradas de talento restantes foram colocados na vaga ociosa posteriormente. Ryosuke olhou para o selo do poder do Karma. Antes da atualização já era muito forte. Essa é uma das razões fundamentais pelas quais a força de Ryosuke pôde atingir o nível divino. Ryosuke olhou para os atributos aprimorados e suspirou em silêncio. O poder do selo Karma, nível divino, o poder do selo Karma do clã Otsutsuki fortalece sua força em todas as direções. Com o poder do selo Karma, seu futuro tem possibilidades ilimitadas. Na jornada para se tornar uma pessoa forte, você já embarcou em uma trajetória de alta velocidade. Condicionamento físico mais 6000%. Poder do selo Karma mais 5000%. Acompanha um selo Karma. O nome da entrada de talento aprimorada, selo do poder do Karma, não foi alterado, e a descrição também não. Mas os atributos aumentaram drasticamente. Em termos de aptidão física, o bônus triplicou, passando de 2000% para os atuais 6000%. E o mais importante selo de Karma aumentou de 1000% para 5000%, o que representa um aumento de 5 vezes. Anteriormente, seu poder de combate podia ser aumentado em 190 vezes após a completa quebra do selo Karma. E agora, após o aumento de 5 vezes, saltou diretamente de 190 vezes para 950 vezes. Esse é o poder do selo Karma.
Se combinado com o modo divino e o bônus das entidades de talento, é simplesmente... Ryozuki sentia que era tão forte que nem ele mesmo conseguia avaliar em que nível se encontrava. De qualquer forma, entre os seres extremamente poderosos de nível divino, ele deve ter alcançado o nível mais alto. Mas esse bônus de 950 vezes não é fácil de alcançar. Com a força física atual de Ryozuki, mesmo considerando o bônus de 6.000% fornecido pelo novo selo do poder do karma, ainda é um problema conseguir a quebra completa de 100% do selo. Mas cerca de 95% devem estar bem. Ou seja, Ryozuki pode pelo menos desbloquear 95% do poder do selo karma e então obter um bônus de poder de combate de 700 vezes. 700 vezes, esse é o limite de Ryozuki. O bônus de poder de combate do modo forma divina não pode mais ser acumulado. Mas após contabilizar o bônus de 63 vezes proveniente das entradas de talento, esse número pode chegar a um impressionante 44.100 vezes. Ou seja, o poder de combate máximo de Ryozuki pode chegar a 44.100 vezes o seu poder normal. Mesmo que seu poder de combate em condições normais ainda não esteja no nível divino. Mas com um aumento tão exagerado no poder de combate, isso é suficiente para elevá-lo ao nível máximo dos deuses. Comparado com os poderosos membros do clã Otsutsuki, que possuíam poderes divinos, ele se perguntava qual era o mais forte e qual era o mais fraco. Eu sabia que após a atualização, isso teria um efeito assustador na minha força. Parece que meu palpite anterior estava completamente correto. Ryozuki sorriu e equipou essa novíssima entrada de talento de nível divino. Ele sentiu que seu corpo havia ficado muito mais forte. Imediatamente seus olhos se voltaram para a segunda entrada de talento aprimorado. Capítulo 301. Rinnegan dourado de 9 tomoes. Nível ouro, você possui um Rinnegan dourado de 9 tomoes. Seu poder ocular é incomparável. Mesmo no clã Otsutsuki, poucas pessoas se comparam a você. Poder dos olhos mais 1000%. Potencial da técnica de pupila mais 1000%. Recuperação da potência dos olhos mais 1000%. Acompanha o guia do Rinnegan de Tomoe. Rinnegan dourado de 9 tomoes. Antes desta entrada de talento ser aprimorada, seus 3 atributos numéricos eram todos bônus de 1000%. E vem com uma habilidade que pode promover continuamente o Rinnegan ao longo do tempo. Em seu nível mais alto pode evoluir para o Rinnegan de 9 tomoes. Após a atualização, o nome desta entrada foi alterado. Do original, Rinnegan dourado de 9 tomoes, tornou-se o atual Rinnegan divino? Rinnegan divino, nível divino, os olhos que são possuídos apenas pelos deuses, ou em outras palavras, com eles, você tem o verdadeiro poder dos deuses. Aumento de poder dos olhos em mais 4.000%. Potencial da técnica de pupila mais 4.000%. Recuperação da potência de pupila mais 4.000%. Acompanha a orientação divina do Rinnegan. Orientação do Rinnegan divino. Esta habilidade é passiva. Partindo do pressuposto de possuir o Rinnegan, você pode evoluir rapidamente a força do seu Rinnegan e, finalmente, alcançar o nível máximo do Rinnegan divino. Rinnegan divino? Perdoe Ryozuki por sua ignorância. Ele realmente nunca tinha ouvido falar desse Rinnegan divino. O Rinnegan de 9 tomoes não seria o nível mais alto do Rinnegan? Existe um nível superior a este? E a introdução dessa entrada também mencionava um título como o Poder de Deus. Ele não sabia se esse poder de Deus era o que ele entendia que fosse. Se for esse o caso, ótimo. O verdadeiro poder de Deus é, na verdade, o poder de uma potência divina. Se for esse o caso, significa que ao despertar o Rinnegan divino, é possível obter a força de um ser de nível divino. O poder de combate máximo atual de Ryozuki é suficiente para colocá-lo no topo da lista de lutadores de nível divino. Mas sua força normal ainda não atingiu o nível divino. Em vez disso, permanece no nível dos 6 caminhos. Se o Rinnegan divino puder ser despertado, então sua força normal poderá atingir o nível divino. Então, com o bônus de 44.100 vezes, isso pode ser suficiente para ele alcançar o nível divino invencível. Eu simplesmente não sei se é verdade ou não. No entanto, ele sentiu que havia uma grande probabilidade de que esse nível divino descrevesse o poder de uma potência de nível divino. Afinal, estamos falando de um talento de nível divino. Não faria sentido que um talento de nível divino correspondesse a um talento extremamente poderoso? Essa entrada de talento é muito promissora. Se eu aprimorar para um talento de nível superdivino no futuro, minha força normal será capaz de superar o nível divino? A propósito, o nível divino deveria ser o limite do mundo de Naruto, certo? Nesse caso, eu deveria ser capaz de me tornar verdadeiramente invencível. Ryozuki pensou consigo mesmo e imediatamente equipou essa entrada de talento. No instante em que a entrada de talento foi acionada, Ryozuki sentiu uma explosão de poder ocular poderoso e incomparável em seus olhos. Então, o Rinnegan de 6 tomoes que estava oculto, ativou-se automaticamente, e os tomoes dentro dele começaram a girar loucamente. Se um lutador comum de nível Super Kage olhasse nos olhos de Ryozuki, afundaria instantaneamente num ciclo infinito, sem conseguir se libertar. Nesse instante, Ryozuki acenou com a mão, formando um cristal de gelo à sua frente, que refletia a aparência de seus próprios olhos. Está evoluindo? Ryozuki estava ansioso por isso. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Quase 1 minuto e meio depois, seus olhos finalmente evoluíram. Sob o reflexo do cristal de gelo, Ryozuki viu que o número de tomoes negros em seus olhos havia se transformado em 9. Rinnegan de 9 tomoes?
Ryozuki pensou consigo mesmo. Mas logo ele percebeu que aquele não era o Rinnegan de 9 tomoes, porque os 3 tomoes mais internos estavam, na verdade, ocos. E dentro dos tomoi originalmente pretos, 3 tomoes brancos menores haviam aparecido. Isso é, Rinnegan de 12 tomoi? Ryozuki não tinha certeza se aquele era o nome certo. Mas obviamente não era mais apenas o Rinnegan de 9 tomoes, e ainda não havia atingido o verdadeiro ápice do Rinnegan de nível divino. Além disso, havia o formato único do tomoi embutido dentro do tomoi. Chamar isso de Rinnegan de 12 tomoi também não parecia errado. E a capacidade de dilatação das pupilas desses olhos era agora mais de 100 vezes maior do que antes da evolução. Suas técnicas originais de formação de pupilos também sofreram mudanças drásticas. Até, Ryozuki se levantou, e um clarão de luz percorreu seu corpo. Num piscar de olhos, suas roupas casuais se transformaram em um manto preto com bordas brancas e detalhes vermelhos adornando a gola. Nada mal. Ryozuki olhou para si mesmo e comentou. Mas essa vestimenta não era apenas para fins estéticos, ela proporcionava imensas capacidades defensivas. Em termos simples, essa roupa, feita com o poder ocular do Rinnegan de 12 tomoi, era na verdade uma manifestação do poder desses olhos. Ele poderia resistir a qualquer ataque abaixo do nível divino sem causar nenhum dano a Ryozuki. Em outras palavras, isso concedeu a Ryozuki invencibilidade abaixo do nível divino. Além disso, após aprimorar suas diversas técnicas de aprendizado com os olhos com a impressionante profundidade de seu recém-descoberto poder de aprendizado, poderia-se dizer que contanto que alguém possuísse esses olhos, até mesmo um porco poderia instantaneamente alcançar uma força invencível do nível dos 6 caminhos. Um par de olhos que por si só, poderia conceder invencibilidade a uma pessoa comum no nível dos 6 caminhos? Tal coisa seria inimaginável para os ninjas deste mundo. No entanto, era real. E isso estava longe de ser o limite desses olhos, porque a capacidade ocular deles já vasta continuava a crescer rapidamente. Nesse ritmo, a pupila dele dobraria em um dia. Em apenas um mês, seus olhos podem evoluir novamente, tornando-se um Rinnegan de 15 tomoi. Então, após mais alguns meses, eles poderiam evoluir para o Rinnegan de 18 tomoi. Finalmente, a evolução definitiva, transformando-se nos verdadeiros olhos divinos, Rinnegan divino. Eu não esperava que um par de olhos fosse igual ou mesmo superior à minha capacidade ocular normal anterior. Ryozuki ficou maravilhado. Agora, mesmo que ele descartasse todas as habilidades, exceto o selo karma e a forma divina, isso não afetaria em nada seu poder de combate final. Porque este Rinnegan de 12 tomoi por si só era suficiente para compensar, e até mesmo superar, tudo isso. Mas algumas de suas habilidades podem não aumentar sua força final, embora ampliem seu leque de técnicas. Eles não são inúteis, apenas mais chamativos. Além da evolução deste par de Rinnegan, os outros atributos deste novo talento de nível divino também são incrivelmente fortes. Um aumento de 4.000% em 3 áreas diferentes, todas diretamente relacionadas a esses olhos. Uma sinergia perfeita. Após um momento de reflexão, Ryozuki desativou seu Rinnegan de 12 tomoi e voltou sua atenção para a última entrada de talento de nível divino que obteve hoje. O hospedeiro do Tenseigan, nível ouro, você é a primeira pessoa na Terra a despertar o Tenseigan. Seus olhos detêm o poder de destruir mundos, olhos tão poderosos que até os Otsutsuki o invejam. Poder de explosão do renascimento da roda dourada mais 1000%. Poder de explosão do renascimento da roda prateada mais 1000%. Potencial dos olhos mais 500%. Acompanha o hospedeiro do Tenseigan. A entrada anterior de talentos aprimorou o Rinnegan. Agora, esta entrada de talento focou-se no Tenseigan. Ambas são incrivelmente especializadas, com melhorias específicas para cada tipo de doujutsu. Após aprimorar o hospedeiro do Tenseigan para um talento de nível divino, ele evoluiu para algo semelhante a Rinnegan divino, Tenseigan divino. E Tenseigan divino, nível divino. Este é o primeiro Tenseigan divino a existir neste mundo. Com estes olhos, você estará no topo do ápice de todos os deuses. Poder de explosão do renascimento da roda dourada divina mais 4.000%. Poder de explosão do renascimento da roda de prata divina mais 4.000%. Potencial dos olhos mais 4.000%. Acompanhe a bênção do Tenseigan divino. A bênção do Tenseigan divino. Enquanto você possuir o Tenseigan, seus olhos continuarão evoluindo em direção ao Tenseigan divino supremo, até atingirem seu ápice. Nesse ponto, você empunhará o poder do nível divino mais forte. Como esperado. No momento em que Ryozuki viu os atributos dessa entrada de talento, ele soube que sua suposição estava correta. Essas duas entradas de talento são realmente semelhantes, uma para Rinnegan, a outra para Tenseigan, e ambos são incrivelmente poderosos. Seja o Rinnegan divino ou Tenseigan divino, qualquer um deles por si só, poderia conceder a Ryozuki força de nível divino em condições normais. Mas Godo e Tenseigan era ainda mais extraordinário. Afirmava categoricamente que quando esses olhos atingissem seu ápice, ele deteria o poder do nível divino mais forte. O que significava? Se Ryozuki desenvolvesse seu Tenseigan divino até sua forma suprema, entre seres de poder divino, será que ele conseguiria superar até mesmo o ápice absoluto? Só pela descrição, o Tenseigan divino parecia ainda mais forte que o Rinnegan divino. Mas havia uma diferença fundamental. O Tenseigan possuía poder bruto superior, enquanto o Rinnegan era incomparável em versatilidade. Isso era algo que Tenseigan não conseguia igualar. Mesmo agora com o Tenseigan divino, suas habilidades permaneceram praticamente as mesmas de um Tenseigan comum. No máximo, aprimorou técnicas como explosão do renascimento da roda dourada e explosão do renascimento da roda prateada, nada mais. Entretanto, Rinnegan já havia desenvolvido inúmeras habilidades.
Mesmo antes de atingir sua forma divina, Rinnegan possuía uma variedade impressionante de técnicas de pupilas. Poderiam ser citadas mais de 2.000 habilidades diferentes. É claro que a maioria era inútil para Ryosuke. Por exemplo, as técnicas dos 6 caminhos, tão apreciadas por Nagato. Além de Shinra Tensei e Banshou Tenin, Ryosuke quase não os usou. E quanto a Shibaku Tensei? Ryosuke nem se deu ao trabalho. Foi inútil. Por que selar um inimigo quando ele pode simplesmente matá-lo? Gostaria de saber como seria meu Tenseigan evoluído? Ryosuke refletiu consigo mesmo e equipou a nova habilidade de nível divino. Naquele momento, a mesma sensação poderosa de antes o invadiu. Seu Tenseigan, que estava adormecido, ativou-se instantaneamente por conta própria. Um brilho azul intenso emanou de seus olhos, exalando uma aura de mistério e divindade. E então, no fundo de suas pupilas azuis, uma luz dourada surgiu. O padrão em forma de lótus ao redor de suas pupilas gradualmente tornou-se dourado. A fusão do dourado e do azul intensificou a aura sagrada que emanava de seus olhos. O padrão de lótus ficou dourado. Ryosuke murmurou para si mesmo. Neste momento, o poder ocular de seu Tenseigan aumentou centenas de vezes em comparação com o período anterior à sua evolução. A taxa de crescimento foi quase idêntica à que havia ocorrido com seu Rinnegan. Mas havia uma diferença. A habilidade especial concedida por seu Tenseigan evoluído não era uma defesa invencível como seu Rinnegan. Em vez de uma espada, Ryosuke estendeu os 5 dedos da mão direita. Energia escura se enroscava em sua palma, entrelaçando-se como fios de pura destruição. Em segundos, a energia tomou forma. Uma espada longa e preta como a Zeviche. No instante em que Ryosuke a agarrou, ele pôde sentir o poder avassalador de destruir tudo que a atravessava. Assim como o Rinnegan de 12 tomou e lhe concedia defesa absoluta, o Tenseigan evoluído lhe havia dado uma arma de pura aniquilação. Se o Rinnegan era sobre defesa e aprimoramento, o Tenseigan era sobre destruição e ataque. Empunhando a espada negra, Ryosuke podia eliminar sem esforço qualquer alvo abaixo do nível divino. E isso não era tudo. A espada podia absorver qualquer ataque. Contanto que o ataque não viesse de um ser de nível divino, ele seria absorvido instantaneamente. Em seguida, é amplificado 10 vezes ou até dezenas de vezes antes de ser liberado de volta contra o agressor. Era semelhante à habilidade de absorção do seu Rinnegan vermelho. Mas a absorção não conseguia absorver todos os ataques. Essa espada negra, no entanto, podia absorver tudo, até mesmo a força física pura. Uma habilidade verdadeiramente desequilibrada. Capítulo 302. Ryosuke também conseguia controlar a espada negra à distância, assim como o orbe da busca da verdade. E com a Tenseigan, ela continuará a melhorar e evoluir. O poder desta espada negra também continuará a aumentar. E mais importante ainda, esta espada negra absorve melhorias de status. Seja o poder do selo Karma, o modo nível divino ou os bônus aumentados de suas entradas de talento. Ele pode absorver todos eles. Sob a influência de diversos fatores, a espada negra pode até mesmo matar instantaneamente qualquer alvo cuja força não ultrapasse o nível máximo de Ryosuke. Na verdade, essa característica também está presente nas vestes manifestadas anteriormente pelo Rinnegan dos 12 Tomoe. Um ataque e uma defesa. Esses dois olhos combinam perfeitamente. A chave é: agora, ambos os poderes residem em Ryosuke ao mesmo tempo. Isso é assustador. O Tenseigan divino, assim como o Rinnegan divino anterior, requer 10 ciclos para se formar completamente. Em termos de tempo, provavelmente levará mais de meio ano. Poderá ser 7 ou 8 meses. Mas certamente não ultrapassará 9 meses. Nesse momento, ambos os pares de dojutsus estarão completamente formados, e a força base de Ryosuke atingirá o nível divino. Naquele momento, seu poder de combate máximo atingirá um nível completamente novo. E isso é defesa e ataque absolutos combinados. Trata-se de moldar Ryosuke em um guerreiro sem fraquezas. Além disso, a descrição da entrada do talento confirma que antes desse momento, o Tenseigan divino não existia neste mundo. No entanto, a descrição do Rinnegan divino não inclui tal afirmação, o que sugere que pelo menos um par de Rinnegan divinos já existe neste mundo. Quase sem dúvida, esses Rinnegans divinos pertencem ao clã Otsutsuki, e elas são empunhadas pelas potências divinas que existem dentro delas. Portanto, o Rinnegan divino não é tão raro assim. Afinal, alguém já o possui. Mas o Tenseigan divino é verdadeiramente único. O único que existe. É como o escudo supremo e a lança mais poderosa de todas. Quão resistente é o escudo? Ou será que a lança é ainda mais forte? E agora? Ryosuke é o único que possui tanto o escudo supremo quanto a lança suprema. Outros podem ter o escudo mais forte. Mas se a lança mais forte pode quebrar o escudo mais forte, então mesmo entre os guerreiros invencíveis de nível divino do clã Otsutsuki, quando a força de Ryosuke atingir o nível deles, ele poderá derrotá-los com sua lança mais poderosa. Ele pode até matá-los. Logicamente, o Tenseigan divino deveria ser superior, certo? Afinal, ele é especializado em destruição, ponderou Ryosuke. Mas até aquele teste não pode ter certeza absoluta. Anoitecer. Após tomar um banho, Ryosuke voltou para seu quarto, revigorado e pronto para descansar. Ultimamente, ele vinha levando uma vida bastante indulgente, passando todas as noites com namoradas diferentes. Por mais de um mês, ele não havia dormido sozinho nenhuma vez sequer. Mas esta noite, Anko o expulsou de casa, e tanto Kurenai quanto Yugao estavam com parentes em visita novamente. Então, ele não teve escolha a não ser dormir sozinho. Não consigo dormir sozinha. Ryosuke suspirou e estava prestes a levantar o cobertor quando, de repente, uma cabeça surgiu de repente por baixo dela. Mestre. Yujito olhou timidamente para Ryosuke. O rubor em suas bochechas estava ainda mais intenso do que antes. Até suas orelhas estavam vermelhas. Foi por vergonha? Ou por estar coberta pelo edredom? Ou talvez, ambos.
Você está se oferecendo para aquecer a cama do seu mestre? Ryosuke não esperava que Yujito se esgueirasse para sua cama. Embora ela fosse sua empregada, ele nunca tinha ido muito longe com ela. Afinal, já havia muitas mulheres ao seu redor. Ele nunca precisou forçar ninguém. Mas esta noite, Yujito tinha vindo até ele por iniciativa própria e parecia tão tímida. Mestre, pare de falar. Yujito já estava extremamente envergonhada. Ela havia reunido toda a sua coragem para vir esta noite. Agora, ela estava completamente sem jeito. Por um lado, ela estava nervosa com o que poderia acontecer em seguida. Por outro lado, ela estava preocupada. E se Ryosuke a rejeitar? Afinal, ela era apenas uma humilde criada ao lado dele. Agora, ela subia ousadamente na cama de seu senhor. Será que era pedir demais? Mas Yujito não queria esperar mais. Inicialmente, ela esperava que Ryosuke tomasse a iniciativa. Mas o tempo passou, e cada vez mais mulheres o cercavam. Mas ele nunca tomava a iniciativa com nenhuma delas. Isso deixava Yujito ansiosa. Ela temia que no futuro não ocupasse mais um lugar importante no coração de Ryosuke. Ou pior, até mesmo o cargo de empregada dela poderia ser ocupado por aquela mulher, Konan. Então esta noite, ela deixou de lado sua habitual contenção e tomou a iniciativa. Correu direto para o quarto de Ryosuke. Tem certeza disso? Ryosuke sentou-se e olhou para Yujito. Sim, eu já decidi. Não vou me arrepender. Yujito assentiu firmemente com um tom de voz repleto de determinação. Ao ouvir isso, Ryosuke naturalmente não fingiria ser reservado. Já que Yujito viera até ele por vontade própria e ele sempre demonstrara interesse por ela, não havia motivo para recusar. E assim, naquela noite Konoha teve mais duas pessoas que não conseguiram dormir de jeito nenhum. Para Yujito, essa foi uma experiência totalmente nova. Ela nunca havia se sentido assim em todos os seus anos. E depois de provar, ela quis ainda mais. Além disso, o poder de combate superior de Ryosuke garantiu que, ao final, Yujito já estivesse completamente rendida. Ao amanhecer, Ryosuke acordou e olhou para a figura adormecida ao seu lado. Ele sorriu e se inclinou para beijar a testa de Yujito. Em seguida, levantou-se da cama com cuidado. Fora do quarto, Ryosuke saiu depois de trocar de roupa e viu Konan, que já havia se levantado. Você está se sentindo melhor? Perguntou Ryosuke. Konan assentiu com a cabeça, mas a tristeza em seu rosto ainda não havia desaparecido. Você quer tirar mais um dia de folga? Ryosuke olhou para ela. Ele estava de bom humor naquele momento e não se importava de deixar Konan descansar por 1 ou 2 dias. Não, eu consigo fazer isso. Konan balançou a cabeça e disse. Na verdade, naquele momento ela estava muito confusa. Ela passou o dia de ontem sozinha em seu quarto, relembrando vários fragmentos do passado com Nagato e Aiko. A experiência de roubar comida juntos quando eram crianças, a experiência de serem perseguidos e espancados pelo dono da loja. Todos os tipos de lembranças vieram à sua mente e Konan, que estava determinada a morrer, desistiu da ideia de acabar com a própria vida. Ela queria vingança. Caso contrário, mesmo que ela vá para a Terra Pura, não conseguirá encarar Nagato e Aiko novamente. Mas, como ela poderá se vingar? Sem falar na questão da força, ela nem sequer sabia quem era o inimigo. Como ela poderia se vingar? Então, depois de pensar nisso o dia todo, Konan não encontrou uma solução e decidiu se manter ocupada primeiro, encontrar algo para fazer. Caso contrário, ela pensou que poderia enlouquecer. Naquele dia, Ryosuke percebeu que Konan era um pouco estranha. De vez em quando, ela o observava secretamente e sempre que Ryosuke olhava para ela, ela desviava o olhar novamente. Que estranho, o que está acontecendo? Ryosuke não conseguia descobrir o que havia de errado com Konan. Era natural que ela estivesse mergulhada em tristeza naquele momento. Mas por que ela o estava observando secretamente? Será que as emoções dela mudaram? Não deveria ser isso. E a melancolia em seu rosto não enganava ninguém. Então, será que o cérebro dela tinha sofrido algum dano? Embora ele não entendesse o que estava acontecendo com Konan, já que ela não havia acabado com a própria vida diretamente por causa de seu luto, então não havia problema. Quanto às emoções dela, o tempo cura tudo. Por mais profunda que seja uma amizade, ela acabará por se desvanecer com o tempo. O mesmo se aplica ao amor. Nunca houve amor eterno neste mundo. Ryosuke não acreditava que o amor pudesse durar para sempre. Afinal, falando francamente, o amor é apenas uma emoção. Pode durar décadas ou até séculos. Mas depois de 10.000 anos, será que realmente poderia permanecer inalterado? Pensando bem, isso parecia impossível. Em contrapartida, Ryosuke acreditava mais no desejo. O amor humano se transforma, mas o desejo jamais desaparece. Amor transferido ainda é amor, só que por uma pessoa diferente. No fim das contas, tudo é desejo. E Ryosuke tinha um profundo autoconhecimento. Ele sabia que era apenas uma pessoa muito possessiva. Assim, mesmo depois de 10.000 anos, se ele não amasse mais essas mulheres ao seu redor, não as deixaria partir, movido por seu instinto possessivo. Além disso, com o tempo, o amor se transforma em afeto familiar. Assim, mesmo que o amor esfrie, eles ainda poderiam permanecer juntos. Ryosuke tinha pelo menos a certeza de que não abandonaria nenhuma mulher ao seu redor. Isso resistiria ao teste do tempo. Mas a energia humana é limitada. Portanto, algumas coisas não eram urgentes. Tomemos Yujito como exemplo. Ela esteve ao lado dele por muito tempo, mas ele nunca tomou a iniciativa. Até a noite passada quando Yujito se entregou a ele. Ryosuke confirmou oficialmente o relacionamento deles. De qualquer forma, o tempo havia perdido sentido para ele. Não apenas para si mesmo, Ryosuke também podia tornar as pessoas ao seu redor imortais. Então, fosse Yujito ou Konan, ele simplesmente os manteve ao seu lado sem fazer mais nada. Afinal, um dia só tinha 24 horas.
Ele não podia gastar tudo com mulheres, podia? As mulheres não representavam a totalidade da sua vida. Ryosuke voltou para seu quarto e pensou consigo mesmo que até amanhã, as 4 entradas de talento restantes deveriam ser promovidas ao nível divino. No entanto, o aumento de poder desta vez não seria tão grande quanto da última vez. Afinal, as 3 entradas de talento anteriores estavam todas entre as melhores. Embora as entradas de talento de nível ouro fossem excelentes, elas não teriam um impacto tão grande no atual poder de combate máximo de Ryosuke quanto as 3 últimas. Afinal, fossem técnicas de ninjutsu ou senjutsu, elas não conseguiam mais influenciar o poder de combate máximo de Ryosuke. A existência dela servia mais para enriquecer seus recursos, como enfeites. Assim, Ryosuke se preparou mentalmente com antecedência e não tinha expectativas particularmente altas para essa melhoria. Enquanto pensava consigo mesmo, Ryosuke se preparava para deitar e descansar. Ele estava sozinho esta noite. O corpo de Yujito ainda não havia se recuperado. Ela precisava de alguns dias para descansar. Agora que Yujito havia se tornado oficialmente sua mulher, ele não a trataria da mesma forma que antes. Sabendo que seu corpo ainda não havia se recuperado completamente, ele não a interrompeu em seu descanso. Apenas, Ryosuke tinha acabado de se sentar quando de repente percebeu alguém se escondendo debaixo do cobertor novamente. Todos eles gostaram de jogar esse jogo? Ryosuke levantou uma ponta da colcha para ver quem era desta vez. Para sua surpresa, era Conan. Ryosuke não esperava que fosse Conan. Ela não só não estava com ele há muito tempo, como eles nem sequer tiveram muito tempo para se conhecerem. Além disso, a personalidade de Conan era fria. Ela não era do tipo que se apegava às pessoas facilmente. Mas uma vez que ela se apegava a alguém, era difícil para ela mudar. Então, Ryosuke pensou que poderia ser Temari. Mas inesperadamente foi a pessoa mais improvável, Conan. Então, ele estava errado sobre ela? Ryosuke olhou para Conan, intrigado. Você é? Conan estava nervosa naquele momento, mas disse a si mesma para ser corajosa. Não era apenas uma questão de tempo, de qualquer forma. Ela já havia se entregado a Ryosuke. Não havia mais nada a hesitar. Claro, em circunstâncias normais Conan não seria tão proativa. Mesmo que Ryosuke tentasse fazer algo com ela, ela teria resistido ferozmente. Mas hoje, Conan tomou a iniciativa de ir ao quarto de Ryosuke e ficou esperando que ele voltasse. O motivo, claro, era que Conan tinha algo a lhe perguntar. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!